E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 20. Nós temos estudado, conversado aqui nos domingos a respeito das 10 palavras de Deus ao povo quando Ele os liberta da escravidão do Egito e os conduz à terra prometida, a Canaã. E nesse percurso, então, como nós já conversamos algumas vezes aqui, Deus dá algumas palavras para que o povo pudesse viver de maneira diferente na terra em que eles habitariam, com o propósito de que o povo fosse espelho para as nações vizinhas, para que através das palavras direcionadas de Deus a eles, pudesse ter um estilo de vida diferente, e para que esse povo pudesse viver também em paz, viver bem. Nós temos visto cada uma dessas palavras, e hoje, no capítulo 20, nós veremos o verso de número 15, em que Deus diz assim ao povo: não furtarás, não furtarás. Um versículo curto, mas muito profundo, assim como os demais que nós temos visto domingo após domingo. Não furtarás. Uma palavra de Deus para que o povo vivesse de maneira íntegra e que assim ninguém lesasse ninguém. Uma palavra que eu entendo muito delicada também, assim como as outras, mas ao mesmo tempo também muito importante para todos nós. Como já falei, principalmente no domingo anterior, quando tratamos sobre o não adulterarás, o propósito é que nós possamos refletir de uma maneira profunda em relação aos temas e não fazer uma leitura superficial a respeito de assuntos tão importantes para nós. O meu propósito a cada estudo, a cada pregação, a cada reflexão, não é ser simplista, apesar de querer de todas as formas ser o mais objetivo possível, para que a palavra de Deus seja algo claro, para que nós possamos pedir para que o Espírito do Senhor nos ajude a colocá-la em prática. Eu digo isso porque a mudança que nós precisamos ter só é possível se o Espírito de Deus agir em nós. Pela nossa força ou ação humana, nós não conseguimos, nós somos incapazes. Mas através da ação divina, nós podemos ser moldados, transformados e assim agir segundo a sua palavra e vontade. Não furtarás. A palavra que Deus dá ao povo aqui, no original, significa de fato furtar. Apesar que furtar aqui na língua hebraica, ela não tem a divisão que há no Código Penal brasileiro, de furto e roubo. Nós sabemos que na nossa sociedade há uma diferença nessas duas ações. Por isso nós temos palavras que são diferentes. Furtar, quando você toma algo de alguém, e o roubo, quando você toma algo à mão armada de alguém. Aqui, furtar, na palavra de Deus, tem não tão somente esses dois significados, mas também inclui ações, intenções, ideias, no anseio humano de desejar ou de realizar algo que venha lesar, prejudicar o outro, prejudicar o próximo. O termo não furtarás na Bíblia Sagrada, ele é mais profundo do que tão somente o termo furtar que nós temos na sociedade brasileira. E é isso que Deus está dizendo ao seu povo: não furtarás. Se você observar comigo, na palavra de Deus, esse termo é usado algumas vezes com sentidos amplos. Por exemplo, nós temos muito desta palavra na relação entre Jacó e Labão. A história de Jacó e Labão é marcada por várias palavras furtar. Quando a gente abre lá no livro do Gênesis, capítulo 30, verso de número 33, se você quiser abrir a sua Bíblia, acompanhe comigo. Gênesis, capítulo 30, verso de número 33, nós encontramos a seguinte palavra: assim responderá por mim a minha justiça. Isso é Labão falando com Jacó.
Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. É Jacó dizendo para Labão o seguinte: olha, o meu pagamento vai ser essas ovelhas. Se houver alguma diferente dessa, vai ser tida como furtado. Eu peguei de maneira indevida. Não é meu, era teu, e eu peguei. No capítulo 31, versículo 19, nós encontramos a seguinte palavra: tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Quando Raquel pega os ídolos do pai e leva consigo, quando Jacó está fugindo de Labão, com a sua família retornando para a terra dele, sua esposa furta, ela rouba os ídolos. E é interessante porque na cultura a qual Raquel pertencia, roubar os ídolos não era tão somente levar consigo um objeto que pertencia ao pai, mas na tradição deles, quem tinha os ídolos tinha o direito à herança. Então, quando Raquel leva consigo os ídolos da casa do pai, ela está querendo levar consigo a garantia de que quando o pai morresse, quando eles faltassem, ela receberia sua parte na herança e poderia prosseguir com os seus recursos. Quando nós vamos para o versículo de número 27 do capítulo 31, nós temos Labão dizendo para Jacó agora: por que fugiste ocultamente e me lograste? E nada me fizeste saber para que eu te despedisse com alegria, e com cânticos, e com tamboril e com harpa? Ele pergunta: olha, por que você ocultou e me roubou isso? Por que você me lesou? Por que você me enganou? Algumas versões traz a tradução enganar. Então, Labão está aqui reivindicando de Jacó que ele foi lesado, que ele foi enganado. A palavra furtarás tem também essa ideia de você tomar algo que não lhe pertence e assim enganar o outro. Furtar, no hebraico ganav, significa o ato de você tomar para si o que pertence ao outro. Seja a propriedade, seja objetos, ou seja até mesmo a própria pessoa. Seja você se apropriar de algo que é do outro, que é alheio. O processo de enganar o outro para obter uma vantagem pessoal. Todas as vezes que um indivíduo engana, mente, se apropria de algo que pertence ao outro, está furtando no conceito bíblico. Todas as vezes que alguém faz algo que não deveria, que não é correto, não é justo, segundo as Sagradas Escrituras, se encaixa em furto. Comprar ou produzir produtos falsificados. Você se apropria de uma marca que não é sua. É furto. Você não pagar uma dívida, você contraiu uma dívida. Você diz: devo, não nego. Não vou pagar enquanto puder. É furto. Porque você sabe que você deve e você não se esforça e não se dedica para poder cumprir com o seu compromisso. Receber benefícios indevidos é furto. É você se apropriar de algo que você sabe que não é seu por direito. Alterar valores da nota fiscal para reembolso maior é furto. Eu gasto X, mas peço a nota no valor de 2X. É a empresa que vai pagar mesmo. Adulterar balanços financeiros da empresa. Esbanjar recursos financeiros da empresa. Já que é a empresa que paga o almoço, já que é a empresa que paga a viagem, vamos nos lugares mais caros. Você desviar verbas públicas é furto. Superfaturar um orçamento, furto. A lista é grande do que significa furto, segundo a palavra de Deus, que nós poderíamos traduzir ou interpretar para os dias de hoje. E na sociedade brasileira, na sociedade em que nós vivemos, não tão somente na brasileira, mas na sociedade como um todo, esse tema ele é muito importante, porque o ser humano, e isso está dentro da teologia nossa reformada,
o ser humano é corrupto. Não é aquele que é corrupto, nós somos corruptos. É essa a teologia reformada. Todos nós somos corruptos. Todos nós somos pecadores. E é por isso que nós vivemos numa sociedade onde há corrupção. Por que há corrupção? Há corrupção porque o ser humano é corrupto. Não é o lugar que corrompe, é o ser humano corrupto que corrompe todas as coisas. Porque senão só haveria corrupção em determinados lugares, mas a verdade é que há corrupção em vários lugares, para não dizer em todos os lugares. A natureza humana, lamentavelmente pecadora, é uma batalha constante contra a corrupção do pecado humano e a gente precisa lutar com a graça de Deus contra isso. Às vezes nós temos muita facilidade em ver e reconhecer a corrupção do Estado, porque há corrupção no Estado. Mas só há corrupção no Estado porque há corruptores. Porque aquele que chega a um poder já era corrupto nas pequenas coisas. É uma índole, é um comportamento, é uma atitude que às vezes nós conseguimos enxergar no outro, mas temos dificuldades de enxergar em nós. Ganave é um mal presente contra o qual nós lutamos todos os dias, para que não nos tornemos escravos do furto. Eu quero falar um pouco aqui nessa noite sobre as nossas relações, inclusive as nossas relações profissionais. Porque quando o assunto é furto, se apropriar daquilo que é indevido, daquilo que não é nosso, é algo que mexe com as nossas relações como um todo, mas em especial com as nossas relações profissionais. Por isso eu quero focar em dois aspectos, no empregador e no empregado. E saiba que a minha reflexão, ela não tem nenhum viés ideológico e nenhum viés de autoajuda. O meu propósito não é entrar em questões da visão ideológica de como lidamos na questão profissional e nem mesmo ser uma mensagem de dicas de como se comportar no seu dia a dia, como se fosse uma autoajuda. Mas é uma visão bíblica daquilo que Deus nos mostra pela sua palavra para que nós possamos lutar contra o anseio de se apropriar do que não é nosso durante a nossa jornada. A palavra de Deus, ela vai falar muito sobre senhores e servos. Esta era uma expressão muito comum na sociedade bíblica antes de toda essa mudança que nós temos hoje na relação trabalhista. Era senhores e servos. E nos livros da lei do Antigo Testamento, nas palavras de Jesus no Novo Testamento, nas cartas do Novo Testamento, em especial nas cartas paulinas, nós vemos uma preocupação muito grande com a ideia dos senhores e servos. Para que o relacionamento, para que a relação pudesse ser algo que glorificasse o nome de Deus. Para que pudesse ser coisas que mostrassem a integridade do Evangelho do Reino. Então o apóstolo Paulo, Jesus, os profetas, sempre deram palavras para despertar aqueles que estavam em ambos os lados. E para isso eu queria, primeiramente, fazer a leitura de Tiago, capítulo 5, versículo de número 4. Tiago 5, 4. Todos acharam? Hoje eu vou esperar todo mundo achar. Tiago, capítulo 5, verso 4, diz assim: Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqui, Tiago dá uma palavra aos senhores, aos empregadores. E nesse caso, Tiago procura conscientizá-los da importância da integridade nos seus negócios, e ele vai dizer o seguinte para eles: olha, o clamor dos ceifeiros que estão nos campos, que foi retido por vocês com fraude, que foi furtado, está clamando, e o clamor chegou aos ouvidos do Senhor.
O que Tiago está dizendo na relação entre senhores e servos é que havia naquele tempo senhores que não pagavam o que era justo aos seus servos, que retinham o seu salário, que pagava menos do que era devido, que os exploravam no trabalho e não retribuíam da maneira como era preciso. E aí então Tiago diz assim: olha, vocês precisam ter ciência que o clamor deles chegou aos ouvidos do Senhor. E você vai prestar conta das suas ações ao Senhor, a quem eles clamam. Essa palavra de Tiago entra muito na linha e na ideia de darmos o devido valor e reconhecermos a vida daqueles que são profissionais, que se dedicam às nossas empresas, aos nossos negócios, aos nossos projetos, a tudo que nós gerenciamos ou administramos. A ideia bíblica vem na direção de não lesarmos aquele que dedica o seu tempo para trabalhar em algo para nós, fazendo o que é justo. Tiago está dizendo como se o empregador, o senhor, não tivesse pago aos seus ceifeiros de acordo com aquilo que eles produziram. Diminuiu a produção, ou melhor, aumentou a produção, mas diminuiu o salário. Criou regras para poder sempre diminuir, sempre achatar. Vai criando-se formas para não dar comissão, para tirar o reajuste, para não pagar o fundo de garantia, para não dar o INSS. Manobras que vão sendo feitas para prejudicar e lesar o outro naquilo que ele está fazendo. E Tiago, ele é muito profundo, porque ele está dizendo o seguinte: olha, o clamor desses está sendo ouvido pelo Senhor. Quando nós lemos a história do povo de Deus no Egito, é interessante que o povo de Deus é liberto, porque o povo começa a clamar que eles não aguentam mais tanta exploração. E aí Deus diz assim: olha, eu não vou libertar vocês. E Deus pesa a sua mão sobre Faraó e conduz o povo a uma terra prometida. Deus ouviu o clamor do povo que não aguentava mais, porque Faraó estava tirando o vigor, a vida do povo hebreu. E Deus viu o sofrimento do seu povo. E é exatamente isso que Tiago está dizendo no Novo Testamento, que Deus vê o clamor do seu povo. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque a justiça de Deus, ela não é como a nossa justiça humana, que vê de maneira equivocada. A justiça de Deus é perfeita. E nós precisamos agir com seriedade, com integridade, com honestidade, diante daqueles que Deus coloca na nossa vida para trabalhar para nós. Senão muitas coisas vão se travando, vão se complicando. E às vezes a gente pergunta por que não dá certo, por que as coisas não vão, por que nada se encaixa. Talvez seja Deus mostrando que a sua postura precisa ser repensada. Nós podemos encontrar, lamentavelmente, inclusive pessoas que fazem uso da fragilidade da outra pessoa para pagar um salário abaixo do mercado. As pessoas chegam e falam: não, o piso é X, mas vamos pagar menos da metade. Como está difícil, a pessoa vai aceitar. É furto. Você está fazendo a pessoa submeter a uma situação que você não submeteria. Você começa a explorar o serviço do outro. O serviço do outro sempre vale menos do que o seu. E Tiago está dizendo que isso é furto. Numa relação de negócios, as coisas têm que ser justas, têm que ser corretas, têm que ser íntegras. Reter o direito do outro é ganave na literatura hebraica. É furto. Mas Deus também dá uma palavra através de Tito. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aos empregados. Tito, capítulo 2, verso 9 e 10. Deus é justo, e justo ao ponto de trabalhar com todos nós, em todos os aspectos. E aqui, na carta de Tito, no capítulo 2, versículo 9 e 10, uma palavra que naquele tempo se encaixava aos servos.
Ele diz assim no versículo 9: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Quando Tito escreve e orienta os empregados, os servos, uma das primeiras coisas que Tito fala é sobre uma espiritualidade que tem uma postura de submissão. Submissão no sentido de respeito, de obedecer, uma ordem que de fato é dada. Porque se por um lado Deus chama a atenção dos senhores, Deus também chama a atenção dos empregados. E uma das primeiras coisas que ele dirá é o seguinte: você precisa aprender a obedecer. Porque você também tem, lamentavelmente, muitos empregados que não sabem receber ordem. Para não dizer não gosta de trabalhar. Você tem. Pessoas que criam antipatia ao patrão, ao gerente, ao gestor, ao líder de área, e por isso fazem corpo mole e não querem obedecer de maneira alguma. Não querem executar o que tem que ser feito. Mas é necessário, e essa palavra é uma instrução, porque você precisa entender que você recebe para se dedicar ao seu trabalho. Você recebe para fazer aquilo que você foi contratado para fazer. É seu trabalho. Não tem como você não se dedicar e não fazer aquilo que é esperado de você. Por isso, Tito está dizendo: olha, vocês precisam obedecer. E não só realizar a atividade que tem que ser realizada, mas precisam fazer o melhor que podem, fazer com excelência. Fazer tudo da forma como tem que ser feita. Quando ele diz, dando-lhe motivo de satisfação, ele está dizendo obedientes, porque você, no fundo, você trabalha para Deus, servindo ao seu Senhor. E essa consciência precisa estar no coração do cristão, de que tudo que nós fazemos no nosso trabalho precisa ser feito com dedicação acima da média, porque o que nós fazemos primeiro para Cristo. Temos que nos dedicar. Mas Tito vai além, porque ele fala de uma postura de lealdade. Quando ele diz não sejam respondões, ele não está dizendo só para você não ser um trabalhador que dá uma resposta para o patrão na hora que ele fala alguma coisa. Sabe aqueles funcionários que né? Você já trabalhou com gente assim, você vai lá e fala assim, faz aquilo aí, eu que tenho que fazer. Você nunca pede para o outro, né? Você chega para o cara do escritório e fala assim, tem jeito de você fazer, aí eu de novo, sempre eu, né? É aqueles que estão sempre incomodados. Graças a Deus não tem ninguém aqui assim, né? Quando o texto fala não sejam respondões, a ideia bíblica, a palavra significa não sejam sabotadores. Sabotadores. Ele está dizendo que a postura do cristão no ambiente profissional não deve ser daquele que sabota a sua própria empresa, que sabota o seu próprio comércio, que sabota o seu próprio patrão. Não seja um sabotador. Gente que não quer seguir a direção e a orientação que lhe é dada. Como que isso acontece? Às vezes você faz uma reunião do setor, faz uma reunião, conversa com o pessoal. Às vezes você pega um líder de setor que é cooperativo, alguém que traz todo mundo para a roda de conversa, mostra o objetivo, mostra a meta, mostra a estratégia que ele está pensando, pede ideias, pergunta o que o pessoal acha. E aí, gente, estou pensando em seguir esse caminho. Bom, isso aí, melhor caminho que nós temos. O que você acha? Isso aí. Tem alguma ideia? Não, está perfeito. Vocês concordam? Concordamos. Acabou a reunião, a pessoa sai e falou, eu não concordei não. Não, ixi, não sei aonde aquela diretora está com a cabeça. Aqui coordenador, pelo amor de Deus, eu não vou fazer aquilo não. Sabotando. Por que na hora você não falou? Ah, não falei na hora para não causar confusão.
É uma atitude anticristã. Você não diz nada, mas depois você começa a agir de maneira equivocada, de maneira errada. Você precisa entender que esse texto fala sobre lealdade. Não lealdade com as coisas erradas, mas numa postura de integridade diante dos seus negócios. E por fim, honestidade. Ele vai dizer, não furtem, no versículo 10. Não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. Não furtem. Não roube. Não lese a sua empresa. Não lese o seu patrão. Não lese o comércio que você trabalha. Haja de maneira correta, porque assim você vai glorificar a Deus. Não significa que pegar dinheiro do caixa tão somente, mas significa você, na cotação dos produtos, passar o preço correto. Significa você não esbanjar diante dos benefícios ou de alguma coisa que você tenha. Você não pedir notas acima do valor. Você não furtar se refere a todas as atitudes que nós podemos tomar diante do nosso trabalho, diante do nosso dia a dia, que não prejudique aquele que nos contratou. É você, inclusive, se controlar, se conter no uso das mídias sociais. Porque às vezes você foi contratado para trabalhar 8 horas por dia e você passa 3 horas por dia nas mídias sociais. Você está lesando a sua empresa em 3 horas. Você trabalhou 5, 3 horas, você ficou vendo TikTok, dancinha. Você ficou vendo. E o tempo vai comendo, vai correndo. E você está no trabalho. E você chega na empresa, a primeira coisa que você faz é o quê? Vou tomar café agora. Vou tomar café. Aí você toma um café de meia hora, tranquilo, bate um papo, fala aí como é que foi o jogo do Brasil e Inglaterra. O cara não está te pagando para você fazer comentário igual Galvão. É para você trabalhar. Daí você vai, você senta na mesa, faz um negocinho e já levanta. Não, deixa eu tomar um ar agora. E a produção vai lá embaixo. Isso é furto. Aí chega no final de 5 dias da semana, o que você produziu? O que você fez? Mas você quer o salário na conta, não quer? Sem dúvida. A maneira como nós agimos, seja como empregador, ou seja como empregados, nós mostramos como de fato Jesus transformou e mudou a nossa vida. Não furtar é algo muito importante, muito sério nos dias de hoje. Porque às vezes nós ficamos numa reflexão muito simplista do que é furtar, e às vezes no nosso dia a dia a gente está lesando o outro e a gente nem percebe, nem se dá conta. Ou pior, às vezes a gente nem liga. E a gente não pode fazer isso. Finalizando, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, no 4º capítulo, no verso de número 28, Efésios 4, 28, ele vai dizer o seguinte, carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Vou ler de novo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. O contrário do não furtarás é, em primeiro lugar, trabalhe. Trabalhe. Trabalhe com dedicação. Cumpra as suas horas. Esteja engajado. Se você está infeliz, considere a possibilidade de mudar de profissão, uma transição de carreira. Pense em algo que você possa fazer que vai te dar prazer. Mas não fique sem trabalhar. Não permaneça num lugar em que você está descontente, que você está insatisfeito, que você está só enrolando. Dessa forma. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento, porque a orientação bíblica para nós é trabalhe, nós precisamos trabalhar. Faça algo útil, faça algo benéfico com as suas mãos. Para quem você trabalha? A quem o seu trabalho beneficia? Quem seu trabalho edifica? Quem você atende?
Faça algo que dê significado, que dê prazer para você. Mas faça. Para que você possa se entregar de maneira total e saiba que com isso Deus vai te recompensar. O crescimento financeiro, o desenvolvimento econômico, ele se dá à medida que nós trabalhamos e fazemos aquilo que fazemos com prazer, vamos nos aperfeiçoando e assim vamos conseguindo crescer profissionalmente, e isso é bênção de Deus. Desde que o dinheiro não ocupe o primeiro lugar no nosso coração, que aí nós caímos na palavra que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí se isso acontece com qualquer um de nós, aí não há princípios, aí o que importa é quanto mais melhor. E Paulo está dizendo aqui no texto que nós precisamos trabalhar, fazer o que é útil com as nossas mãos, e Deus vai nos abençoar, e Deus nos abençoando, nós precisamos usar os recursos que Deus nos dá para abençoar aqueles que têm necessidade, acudir ao necessitado. O raciocínio do apóstolo Paulo é tão interessante que ele mostra que a partir do momento que nós entendemos o que Deus faz conosco, nós deixamos de ser avarentos para sermos generosos. Nós deixamos de querer acumular para dividir, para acudir aquele que precisa. Nós deixamos de olhar só o quanto a gente vai guardar para ter sensibilidade com aquele que precisa também, para doar, para colaborar, para contribuir. Isso envolve inclusive a nossa contribuição na vida da igreja. Quanto mais apegados nós somos aos recursos financeiros, menos nós contribuímos. Quanto mais confiantes em Deus e gratos, mais nós ofertamos. Por isso que eu sempre costumo dizer que a nossa consagração do dízimo e da oferta não é por obrigação, porque se a gente for pela obrigação, a gente não vai, porque a gente, pela natureza, a gente quer guardar. Mas se Deus transforma o nosso coração de maneira generosa, a gente dá com alegria e sabe que Deus vai suprir as nossas necessidades no tempo dele, em todo o tempo. É um coração grato. E Deus vai mostrar isso para a gente na sua palavra, que Ele transforma vidas. E eu encerro lembrando de 2 personagens bíblicos que foram transformados por Deus. Um deles foi um dos discípulos, Levi. Levi era um publicano, um cobrador de impostos, alguém que lesava as pessoas. Levi, ele tinha essa imagem. Ele representava o Império Romano cobrando imposto do seu próprio povo judeu. E Levi era visto com maus olhos pelo povo, porque ele cobrava impostos abusivos, juros sobre juros. Mas Jesus viu ele sentado na coletoria e falou assim: vem e siga-me. E ele deixou tudo aquilo e seguiu Jesus. Ele teve sua vida transformada. Um outro personagem foi Zaqueu. Zaqueu era um homem desonesto. Ele cobrava também abusivamente das pessoas. E quando Jesus estava passando e ele, na ânsia de vê-lo, subiu numa árvore, a gente conhece bem a história, Jesus olha para ele e dá uma palavra que muda a vida dele, dizendo: olha, desça que hoje eu vou jantar na sua casa. Jesus, mesmo sabendo que aquele homem furtava, tomava dos outros o que não lhe pertencia, decidiu entrar na casa daquele homem. E entrando na casa, entrou na vida dele. E aquele homem se converteu e de maneira espontânea ele disse: Senhor, eu vou dividir os meus bens, eu vou dar metade de tudo que eu tenho aos pobres. E as pessoas que eu lesei, as pessoas que eu defraudei, as pessoas que eu furtei, eu vou restituir elas 4 vezes mais. Porque no coração em que Cristo reina, o furto não tem espaço. E assim esses homens foram libertos. Jesus disse para Zaqueu: hoje a salvação entrou nessa casa. Salvação significa libertação também. Hoje a libertação chegou nessa casa. Zaqueu se transformou num homem generoso. Deus mudou a vida dele. Levi teve sua vida transformada. E que pela graça de Deus a nossa vida e o nosso coração também venha a ser dia após dia transformado. Que nós possamos nos lembrar que nós servimos um único Senhor. E o seu nome é Jesus. Transformação acontece quando Jesus entra na nossa vida. E que assim possamos prosseguir com um coração generoso e quebrantado pela graça de Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Nós vamos orar nesse instante.
Senhor, Deus de toda graça e misericórdia, nós queremos, ó Pai amado, nesse instante, pedir ao Senhor que tenha misericórdia e compaixão de nós, ó Deus. Senhor eterno, se em algum momento nós lesamos, furtamos, nos apropriamos de algo que não era nosso, seja do tempo, seja do recurso, seja da competência ou habilidade que a outra pessoa possui, Senhor eterno, seja de que forma tenha sido, nós pedimos perdão ao Senhor em nome de Jesus. Que nós possamos ter a oportunidade de restituir essas pessoas, ó Pai amado, também. Mas que agora também, ó Pai amado, nessa noite, que nosso coração se sinta perdoado e lavado pelo sangue de Jesus, e que a nossa relação com os negócios possa ser diferente, possa ser dia após dia mais transparente, mais clara. Ajuda-nos, ó Deus amado, a sermos honestos, a sermos íntegros, quer sejamos empregadores ou empregados, quer estejamos prestando um serviço ou tendo algum serviço contratado, Deus amado, que nós possamos fazer tudo da maneira correta, para a glória e honra do Teu nome, ó Deus. Livra-nos, ó Pai, de qualquer ação indevida, e que assim, ó Deus, o Teu nome seja louvado e glorificado. É o que pedimos a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém, ó Pai.